Boa noite. Hoje, dia 20 de novembro, feriado nacional. Nós estamos aqui com a honra e o prazer em receber novamente o Dr. Pedro Luiz Ozzi, referência nacional, quando o assunto é homeopatia e imunologia. Dr. Pedro, é uma honra imensa. Nunca canso de falar para todo mundo quanto o senhor me ensinou, né, de imunologia, de homeopatia, quanto que eu devo ao seu conhecimento, à sua bondade, à sua generosidade, à saúde dos meus filhos, né? Porque se meus filhos são saudáveis do jeito que são, as orientações que o senhor me passou foram importantíssimas. Inclusive, hoje, a ideia dessa live surgiu, né, da atualização que a Sociedade Americana de Pediatria e, consequentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria fizeram em relação à febre. Foram algumas alterações, assim, que aparentemente podem parecer pequenas, mas de uma maneira, se a gente olhar de uma maneira ampla, foram significativas, né? A primeira foi que a temperatura ferida na axila, para ser considerada febre agora, é acima de 37,5, antes era 37,8. Mas o que é mais importante? Foi a mudança que a sociedade, tanto brasileira quanto americana, vem chamando a atenção, né? Para a gente observar o estado geral. O estado geral da criança é o mais importante, não só aquele número que vai aparecer no termômetro, para a gente combater de uma maneira a febrefobia, né? Existe um pânico e um uso desnecessário de medicamentos quando alguma criança, muitas das vezes, apresenta febre, né? Enfim, o objetivo hoje aqui é da gente orientar, né, não só os médicos homeopatas, os médicos tradicionais, profissionais de saúde, né, a população de uma maneira bem ampla, né, para a gente evitar o uso de antitérmicos de uma maneira desnecessária, né? Isso atrasa, né, a evolução natural da doença. Na grande maioria das vezes, né, se a criança não está irritada, chorando intensamente, ou então algum outro sintoma, aí não tem necessidade da gente fazer o uso de antitérmico. Ok? Então, eu passo a palavra aqui para os meus companheiros, né? Eu nem me apresentei direito, né? Eu sou o Rogério, médico homeopata, faço parte da Homeoarte, né? Juntamente com o Dr. Gilberto e o Dr. Hamilton. Boa noite a todos. Dr. Gilberto, fique à vontade aí para se apresentar para nós essa noite. Boa noite, amigos. Muito obrigado pela presença, pela companhia. Vamos trocar muitas informações, muitas ideias a respeito desse tema importantíssimo. Quero dar o meu boa noite especial ao Dr. Pedro Luiz Ozzi pela vinda, pela participação. É um prazer imenso contar com a sua contribuição para o nosso aprendizado. Boa sorte. Hamilton. Seja bem-vindo, Pedro, velho companheiro lá da PH, dos grupos de estudo lá na HN Cristiano, né? Com os argentinos, uma época bem gostosa. Mas aqui, esse assunto aí é instigante, o Pedro é autoridade no assunto, mas eu lembro que o Dr. Matheus Marinho, antes dele virar homeopata, ele tinha um grupo de crianças que sempre adoeciam. Então ele combinou com as mães, os pais talvez também, e dividiu em dois grupos. Um ele abaixava a febre e o outro ele não abaixava a febre, deixava ter febre e ia acompanhando, examinando sempre, evitava dar outros medicamentos. E esse grupo que ele deixou de tratar a febre, não só sarou mais rápido, como começou a adoecer menos, que eram crianças que tinham doenças de repetição. Isso sem usar homeopatia. Com homeopatia, você estimula mais rápido esse processo aí, tá certo? Com a palavra, Pedro, seja bem-vindo. Então, como disse o Hamilton, nós somos frutos da PH, Associação Paulista de Homeopatia, há uns bons anos já que a gente trabalha lá e faz parte, né? E a gente vem, então, tentando colocar esse entendimento sobre as reações imunes, né? Porque a febre faz parte das funções imunes. As funções imunes podem ocorrer sem febre, mas a febre torna a função mais eficiente. Então, considerando infecções, que são as prevalentes na infância, né? Com a febre, o processo se torna mais dinâmico e mais eficaz. Então, eu quero mostrar alguns slides a propósito disso, né? E passar um pouco mais para depois a gente poder conversar a respeito. Pode colocar o slide, então? Então, a febre e a homeopatia. Então, veja bem, uma coisa importante é que a homeopatia, ela respeita as funções, os fundamentos da medicina. Porque quando você observa tratados importantes de medicina, como esse manual da MEC, autores como este Janeway, os mecanismos de defesa ficam aumentados por uma temperatura elevada. A febre geralmente é benéfica e não deveria ser suprimida. Enzimas humanos são mais estáveis a temperaturas mais altas do que as das bactérias.
A febre desnatura as enzimas das bactérias e nós nossas. A febre geralmente é benéfica. Patógenos crescem melhor sob temperaturas baixas. Então, essa coisa da febre, né, da resposta imune fica mais intensa em temperaturas elevadas, mostra o quanto é benéfico. A propósito disso, eu deixei nesse canto aqui um livro do Lucas Pacheco, um aluno nosso, agora um professor importante de homeopatia, que ele fez esse livro Febre Sem Medo, e explica bastante detalhado, é bem interessante a gente. Ele fez esse trabalho em prol da homeopatia, né? Então, seguindo esses conceitos, né, a febre normalmente ela vem, obviamente, acompanhada da inflamação. Então, uma inflamação sem febre, em geral, são inflamações crônicas de má resolução, como acontece em doenças autoimunes. Mas nós estamos falando mais da questão da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala de crianças que têm febre no processo infeccioso e que necessariamente tem que inflamar. Então, essa inflamação vai induzir uma resposta eficiente. E veja uma coisa importante aqui no finalzinho, ó, o reparo. O reparo depende da inflamação e não raramente depende da febre. Então, por exemplo, até para um acidente, até para um machucado, é melhor que haja uma reação inflamatória. Se você combate a reação inflamatória, se dificulta o reparo. Agora, o mais importante é isso aqui, a resposta imune que ocorre nesse quadro. Então, só para colocar uma coisa interessante, né? Isso aqui está num livro importante de biologia, um livro americano, Campbell. Olha só, embora apenas os endodermos desenvolvam febre, os lagartos seguem uma resposta parecida. Quando infectados por bactérias, o iguana do deserto procura um ambiente mais quente, elevando a temperatura corporal em 2 a 4 graus. Então, você veja, até o lagarto sabe que é bom ter febre para resolver contaminação bacteriana. Então, as características principais da inflamação, que é uma reação complexa a vários agentes nocivos, como micro-organismos e células danificadas, que consistem em respostas vasculares, migração, ativação do leucócito e reações sistêmicas. A reação inflamatória está intimamente ligada ao processo de reparo. A inflamação não é doença, mas uma resposta com efeito salutar. Então, aí vem a questão de destacar o conceito de mecanismos defensivos do organismo. A inflamação é um mecanismo de defesa que torna eficiente a resposta e termina na fagocitose, como vou mostrar no slide em seguida aqui, né? Então, esse conceito de inflamação e defesa, que é uma coisa fundamental na homeopatia, a homeopatia, como arte de cuidar, faz distinções entre as reações de defesa e as alterações. A saúde depende de constantes reações do organismo que dinamicamente mantém a homeostase através da inflamação. O sistema imune inato tem intensa atividade fagocítica. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o sistema imune inato e adaptativo, né? A maioria dos micro-organismos são eliminados antes que a infecção se instale. Ou seja, nós temos uma espécie de infecção, entre aspas, subclínica. Muitas vezes a gente entra em contato com vírus, bactérias, por exemplo, entra num ônibus, e você processa dessa forma intensa, sem desenvolver nem dor, nem calor, nem rubor, nem inflamação, nada, mas já está vendo o processamento numa inflamação fisiológica mínima, que o organismo vive numa inflamação fisiológica mínima. Por exemplo, o intestino é conhecido como uma inflamação fisiológica básica. Então, aqui entra a questão do Maffei, que é uma coisa importante, né? Porque ele fala sobre os fundamentos, ou seja, o que são fundamentos? Se nós temos fundamentos de coisas que são reais, que são concretas e observadas, nós vamos respeitar, que é o que acontece com a febre. Então, ele fala aí, e aí vem a questão da reação do organismo, né? A fisiopatologia das doenças depende exclusivamente do modo do organismo reagir, e não das causas que determinaram, nem tampouco da lesão anatomopatológica. O mesmo se verifica em relação à ação dos medicamentos. Ou seja, cada indivíduo vai reagir de uma forma semelhante, mas não idêntica. Por exemplo, um determinado patógeno, um determinado vírus, para um pode pegar as vias altas, pode pegar uma sinusite, para outro faringite, outro pode ter infecção urinária. O modo do organismo reagir é muito peculiar e é ele que importa. Você tentar considerar o modo do organismo reagir para medicar cada paciente, né? Então, aí vem uma questão importantíssima, que é o paralelo entre Hahnemann e o Maffei. Hahnemann, uma infecção dinâmica mais fraca, extinta de modo permanente no organismo vivo, por outra mais forte, quando esta última, embora seja diferente, seja muito semelhante à primeira em suas manifestações. E o Maffei, o indivíduo com uma moléstia não tem a possibilidade de adquirir outra concomitantemente, porque a primeira já determina o bloqueio do SRE. Se adquirir outra ao mesmo tempo, ele se curará da primeira. Isso é uma coisa importante, porque é aquilo que o Maffei fala em detalhes, que nós não vamos poder chegar em tantos detalhes assim, que é o deslocamento do órgão de choque. Por exemplo, se o órgão de choque, no choque está no pulmão, se eu conseguir deslocar para a garganta, para um órgão de defesa, a doença é dinâmica. Ela sai de um órgão mais nobre e vai para o sistema de defesa. Essa é a coisa mais importante da homeopatia, né? E outra coisa extremamente importante dentro desse conceito de doença, que a maioria das infecções induz imunidade protetora. Então, se a gente combate a infecção, combate a febre e combate a inflamação, nós não teremos proteção. Então, o Hahnemann diz, uma infecção dinâmica mais fraca é extinta de modo permanente no organismo vivo, por outro mais forte quando essa seja muito semelhante à primeira. A espécie é diferente, mas é semelhante nas manifestações. E aqui um autor, o Jenner, que é um dos morreu há pouco tempo, há 5 anos, é um dos imunologistas mais conceituados no mundo.
Muitas doenças clinicamente importantes estão relacionadas a mecanismos normais da resposta imune adaptativa, direcionada contra o antígeno inadequado, frequentemente na doença de infecção. Por exemplo, o que é o antígeno inadequado? No caso, por exemplo, de doenças graves, como o linfoma, o mieloma, o lúpus, o linfócito ataca uma determinada célula, e não a bactéria ou o vírus que ele deveria atacar, ele vai atacar o próprio. Então, esse é o antígeno inadequado. É na ausência de infecção que essas doenças graves ocorrem. Então, a questão mais importante, talvez, da homeopatia é essa aqui, né? A dinâmica das reações. Então, já começou com Hipócrates. Ele tem edema no peito e portador de angina, evolução favorável. Quer dizer, a doença saiu de dentro, estava na coronária, e foi para a pele, uma coceira na pele. A infecção local é uma parte da doença geral, transferida para o local externo, a fim de amenizar o padecimento interno. Então, atualmente, nós temos atendido muitas crianças com distúrbios, agora está na moda falar neurodivergência, né? Crianças tensas, nervosas, às vezes com tiques extremamente intensos, que não tem controle o dia todo. E qual a característica dessas crianças? Elas passam anos nesse estado e nunca tem febre. É raríssimo. Ou se tem, é fraquinha, bem baixinha. Quer dizer, ela não consegue aliviar o padecimento interno. É isso que a Hahnemann quer dizer. Eu alivio meu padecimento interno se eu tiver uma afecção local. Por exemplo, uma reação catarral, um processo de infecção febril das amígdalas. Essa é a infecção local que ameniza o padecimento interno. É assim que a homeopatia consegue melhorar e até curar casos desses distúrbios. E mesmo no autismo, é muito frequente melhorar o caso de autismo, à medida que a criança começa a ter reações imunes em afecções locais que caracterizam os órgãos de defesa. E aí vem uma FEI. O deslocamento do órgão de choque para a pele, outro órgão que tem a capacidade de eliminação para o exterior, é de grande importância. Lesões cutâneas, diarreia ou expectoração, evolução favorável. E aqui o Jenner, né, que é esse autor importante. As superfícies corporais são protegidas por epitélios, pele e revestimento das estruturas tubulares do corpo, trato gastrointestinal, geniturinário e respiratório, né? Então, o que acontece? Se você consegue deslocar, você vai para órgãos que já têm aptidão para eliminação. Por exemplo, pulmão, baço, pâncreas, não são órgãos de eliminação. O choque não deve ir para lá. Um vírus não vai chegar no pulmão sem antes passar pelas vias altas, sem passar pelo nariz, sem passar pelas vias. Então, se essas vias processarem e tiver uma barreira, você não vai adquirir pneumonia. Então, essas barreiras precisam ter eficiência. E essa eficiência é dada pela febre, é dada pela inflamação. Então, sempre gira tudo em torno dessa questão. Então, aqui uma questão importante na homeopatia, considerando, como é que ele falou agora? Ele falou do padecimento interno, né? Então, o sentimento corresponde com grande fidelidade dos estados da vida. Em geral, não precisamos consultar nosso médico para descobrir se estamos com boa saúde. Talvez um pouco de exagero nisso, mas existe o exagero oposto, que hoje o indivíduo acha que tem que fazer exames a cada 6 meses, jovem de 20, 25 anos chega a fazer ecocardiograma, não tem nem queixa, não tem nem palpitação. Então, existe um exagero na questão dos exames hoje, né? E os sentimentos de bem-estar ou mal-estar são sentinelas. Quer dizer, ter uma percepção para as suas sensações, para os sentimentos, é da maior importância, né? Então, aqui, como vocês podem ver, já desde Hipócrates era valorizada a questão da disposição constitucional, ou seja, uma predisposição. Isso aqui a gente fala disso, cita, mas a gente não se baseia nisso, porque nós não podemos resumir toda a humanidade em 4 tendências. Mas existem essas tendências. Por exemplo, a tendência fleumática, que é a lentidão, o peso, a tendência sanguínea, a tendência colérica. Você vê em crianças já isso, uma criança mais suave, mais dócil, uma criança mais colérica, uma criança mais melancólica. Então, isso já vem desde Hipócrates. E na homeopatia isso tem valor. Por quê? Porque muitas vezes você percebe já numa criança uma tendência que poderá, inclusive, direcionar a um medicamento que é apto para aquele tipo constitucional. Né? Uma tendênciazinha a adoecer de uma tal forma. Então, aqui voltando ao Jenner, né, as estruturas tubulares, que são as primeiras defesas, quer dizer, as doenças ou as reações, as entradas de micobactérias, de micro-organismos, de bactérias, vírus, elas devem ser retidas pelas superfícies epiteliais, né? As superfícies corporais são protegidas por epitélios, pele, revestimentos de estruturas tubulares do corpo, trato respiratório, gastrointestinal e geniturinário. Então, as infecções só ocorrem quando os patógenos atravessam essas barreiras. A mucosa secreta muco, isso é uma coisa importante, porque esse muco, ele vai virar muco pus. Então, por exemplo, você dá com uma sinusite. A hora que surgir aquele muco pus amarelado, esverdeado, é aí que o quadro realmente está sendo verdadeiramente curado. Mas, em geral, esse quadro é interrompido, né? Você corta aquele quadro e o indivíduo não desenvolve imunidade protetora.
Então, aqui as estruturas tubulares, né, que vocês podem ver, nós temos as barreiras físicas, o epitélio de entrada do organismo, barreiras físicas no intestino, ação ciliar das vias respiratórias, a superfície do epitélio respiratório tem milhões de cílios que jogam para fora as partículas. Inclusive, hoje está uma febre de lavagem nasal, é uma coisa muito equivocada, porque você faz exatamente o contrário, aquele cílio está trazendo para fora e a pessoa injetando líquido para dentro, inclusive tem dado muito otite em criança, por causa desse procedimento aí, que é extremamente equivocado. Então, ainda se vê que a base de tudo está aqui na febre, na inflamação, né? E então vocês vejam as estruturas tubulares aqui, ó, a mucosa nasal, veja se dá para, tá pequena, mas dá para ver os bilhões de cílios, assim como a derme, epiderme, tem a ação de linfócitos, o intestino também com as bactérias simbióticas, e essas bactérias patogênicas instalarem, as simbióticas vão eliminar, cuidar. Por isso que é importante também evitar antibiótico, porque você mata a simbiótica, a hora que você precisar delas, isso pode fazer falta. Então, essa é uma coisa interessante que é a respeito do ciclo mitótico, que é bastante interessante porque as células da superfície epitelial, tá vendo? Células lábeis, que elas têm ciclo contínuo, é o epitélio, diferente das células estáveis e das células permanentes. Por exemplo, no cérebro, no coração, você tem as células permanentes e essas células, se forem danificadas, não são reparadas. Então, é como se o organismo tivesse uma espécie de sabedoria. É para a doença não sair da superfície epitelial. Então, você não deve combater aquilo que está localizado na superfície epitelial, porque ali você reage, combate, elimina e renova essas células. Diferente da, se for o fígado, por exemplo, está vendo que tem uma setinha aqui entrecortada, ele até que consegue reparar, mas é mais precário. E o coração e neurônios, esse não recupera. Então, a doença deve ficar por aqui mesmo, nas superfícies epiteliais. Então, aqui uma questão importante também para a gente respeitar o conceito de doença. Muitas coisas que acontecem conosco não é doença. Olha o que o Hahnemann fala. Uma multidão de causas excitantes de doenças age diariamente a cada hora sobre nós, mas não alteram a saúde. A atividade do poder mantenedor da vida dentro de nós, comumente opõe-se à maioria delas e o indivíduo permanece sadio. E se veja esse autor, o Cannon, ele é um importante fisiologista, ele já morreu no meio do século, mas deixou uma aula importantíssima. A capacidade dos seres vivos têm de manter sua própria constância vem há muito impressionando os biologistas. Ou seja, nós precisamos valorizar essa capacidade do organismo. Hoje existe uma mentalidade, como uma Fei falava, de cada coisinha dá uma anticoisinha. Ou seja, é importante a gente considerar que o organismo tem uma boa capacidade de reagir. É claro que às vezes fale, você precisa do antibiótico. Ninguém está aqui para negar isso. Mas a maioria das reações é baseada nessa capacidade do ser vivos. Eu gostaria de colocar um videozinho rápido aí do Maffei, que ele fala sobre cada coisinha, uma anticoisinha, e sobre a febre. Contra a qual ele reage, você precisava estar repetindo o dia inteirinho, até alguém conseguir gravar, porque todo aquele quadro clínico que o indivíduo está apresentando está significando isso, contra a qual ele reage. Porque eu resolvi a todo momento, quando o indivíduo está com uma moléstia qualquer, está lá com uma febre, 39 graus, todo mundo, ele está muito mal, ele está com uma febre de 38, 39 graus, o menino está alojando, porque quando alguém de vocês tiver que ter alguma moléstia, peçam a Deus que a faça isso sem fé, porque depois nós vamos conversar numa fita, viu? Então, continuando essa ideia, você vê que isso aí ele falou isso aí, foi numa aula lá na PH em 80, você vê há quantos anos que isso é sabido, mas, enfim, vamos seguir aqui. Aqui é a importância da infecção, você veja, a infecção sempre vai acionar a inflamação, vai dar fagocitose e vai deixar a memória imune. Então, aqui vem a questão importante da imunidade inata, né, que é a base adaptativa. Então, a imunidade inata é natural, a adaptativa só ocorre depois de uma infecção. Isso é importante. A imunidade inata são os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos e macrófagos. Aqui, a adaptativa são os linfócitos B e T. Eu não quero complicar, tornar uma coisa muito técnica, mas é só para a gente... aqui é o linfonodo, onde a infecção vai se localizar. E aqui a coisa extremamente importante. Vocês vejam, qualquer infecção vai acionar a inflamação. Não existe produção de linfócito sem citocinas inflamatórias. Então, essas citocinas inflamatórias, elas que vão provocar a reação imune. E depois essa reação imune, esses linfócitos, eles vão proliferar, tá vendo a proliferação? Ó? A célula dendrítica pegou uma bactéria e está proliferando. Isso não é natural, é isso que é importante de entender. A natural ocorre naturalmente, o nome está dizendo. Essa não, só vai ocorrer a partir da infecção. Então, se
uma criança não tiver infecções, ela não vai ter linfócitos diferenciados. Ela produz linfócitos, mas não diferencia linfócitos específicos. Essa é uma questão importante, que a diferenciação dos linfócitos específicos vai depender desse quadro. Desse quadro, você está vendo que ele se completa aqui 4, 5, 7 dias, agora que está ficando deficiente. Então, eu preciso desses 7 dias. E é muito comum a gente atender crianças que vêm com um quadro, por exemplo, agudo, aqui, olha só, às vezes o quadro está aqui no primeiro, segundo dia, já toma antibiótico. Então, ela não vai fazer a fase de ativação, de eliminação, de contração, e não vai chegar no principal, que é a memória. Está vendo a memória imune? Essa memória é para o resto da vida. Uma infecção que o indivíduo apresenta na infância, com 1 ano, 2 anos, ele vai ter linfócitos para o resto da sua vida. E esses linfócitos vão ser importantes, né, para qualquer substância estranha que entra no corpo infeccioso e até a célula cancerígena. Então, aqui, o que nós estamos vendo nos últimos anos é um aumento da alergia, né, que são respostas desorganizadas diferente da infecção. Vocês viram que a infecção é uma resposta organizada, tem começo, meio e fim. A alergia, não, ela não tem fim. Você pode pegar uma alergia, um quadro alérgico de 2 anos, de 10 anos, de 20 anos, e está lá firme. Ou seja, falta disso aqui. Ó. Aqui, no lado esquerdo, as infecções, por exemplo, amidalite, o furúnculo, uma criança aqui brincando na água, no esguicho, e aqui a asma, né, uma dermatite, doença crônica, e aqui a criança tristinha. A criança feliz é gritando e pulando. A criança paradinha assim é tristinha. E existe uma relação, aquilo que o Hahnemann falou sobre o padecimento interno, como vocês viram, né? Ou seja, esse padecimento interno pode ser aliviado através da febre, através de uma infecção. Essa é a questão central da homeopatia. Então, a questão da diversidade linfocitária que ocorre numa infecção, se veja, numa infecção você tem inúmeros clones de linfócitos e é a policlonalidade. E nas doenças graves, você tem a pobreza de linfócitos, que é a ausência de infecção, que é o que acontece, por exemplo, no linfoma. Então, aí novamente a questão da resposta imune. O que desencadeia uma resposta imune? Então, aqui o Reuter, um grande imunologista inglês, a natureza praticamente invisível do câncer, sob o ponto de vista imunológico, depende do fato que ele não tem padrões moleculares associados a patógenos. Ou seja, o câncer não tem bactéria, vírus, que são necessários para a resposta imune eficaz. A resposta eficaz só acontece contra patógenos. Como os cânceres não têm componente infeccioso, veja novamente a ausência de infecção. Eles não conseguem atrair a atenção do sistema imune como fazem os micro-organismos que têm PAM. Então, a resposta eficiente é só a resposta infecciosa. É a única coisa que desencadeia imunidade protetora. Aqui eu vou apresentar um caso clínico, né, de uma criança daquele padecimento interno que o Hahnemann falava. Paciente de 12 anos, masculino, queixando-se de tristeza, cortando-se com tesoura e falando de suicídio. Tenho raiva de mim, quanto mais me esforço, menos consigo fazer melhor do que os outros e afasto as pessoas. Essa vida não tem sentido. Frequentemente, diz a mãe, falou, sou um lixo, fala que é azarado, nada dá certo e não conversa, ele se afasta e chora muito. Sempre foi retraído, medroso, submisso, sem autoestima. Daí nós consideramos os fatores, né, que ele falou e demos esse medicamento a partir desses dados, né? Raiva, suicídio, tristeza, sensação de que vai falhar, repreende a si mesmo, desgosto da vida, e ele tomou um medicamento que é o Aura. E o que aconteceu? Ele parou com as falas negativas, está mais animado, estou mais ou menos, ele falou. Ele junto com a mãe, ele primeiro tendeu a se vitimizar. Depois ele falou, ainda não vejo sentido porque estou vivo. Estou um pouco mais feliz, estou dando risada e toda hora e sozinho. Eu nunca fui dar risada, nem falar. Então, era uma pessoa reservada, né, fechada, e ele apresentou uma mudança significativa e olha que interessante, apareceu uma tosse seca, uma dor de garganta, e agora que interessante isso aqui, saiu um furúnculo na nádega. Então, esse furúnculo ficou vermelho, inchado, e saiu um pouco de pus. Às vezes não sai pus. É muito raro hoje você ver uma reação que termina em pus, porque as crianças estão com poucos linfonodos, pouca íngua. Antigamente você palpava a criança e pegava aquelas bolotinhas aqui no pescoço. Hoje não existe mais isso, porque o sistema linfático está empobrecido. Então, isso é uma falsa saúde. Então, aqui uma coisa importante, né? A hipótese da higiene, vocês vejam que houve uma queda das infecções e um aumento em doenças crônicas. Asma, dermatite, diabetes, esclerose múltipla. Isso nos últimos, aqui fala 50 anos, mas nos últimos 70 anos. É que esse livro do Peter Wood foi publicado em 2010. Peter Wood é um grande imunologista inglês e ele publicou esse gráfico mostrando a preocupante diminuição das infecções e o acentuado aumento das alergias e doenças crônicas, né? Doenças autoimunes. Então, o que houve foi a diminuição das infecções próprias da infância, diminuição das verminoses, aumento de quadros alérgicos e autoimunes e aumento da industrialização, antibióticos e vacinas, que estão por trás dessa modificação aqui, né? E esse autor, Kaplizinski, ele fala do aumento dos transtornos psiquiátricos também, né? E dá para passar aquele vídeo dos eosinófilos também, sobre nós estamos vivendo uma loucura, que é um absurdo uso de vermífugo, aqui mostrando o poder do organismo
de eliminar vermes. Então, veja, nós temos um arsenal que mostra aquilo na capacidade do organismo reagir, né? Que é um arsenal muito rico, né? Acho que já pode voltar aos slides, Juliano. Então, você veja, hoje nós estamos vendo, dificilmente passar um dia que algum paciente não comente que está fazendo tratamento ou está pronto para fazer um tratamento de desvermifugação. Virou febre isso aí, como se nós não tivéssemos competência para lidar com isso. É raríssimo precisar usar vermífugo, é uma coisa excepcional. E existe um hábito de usar, já vinha um hábito longo, né, de usar vermífugo uma vez por ano, e agora virou uma febre de fazer pacotes de desvermifugação. É uma loucura o quanto isso pode prejudicar a flora intestinal normal. O microbioma fica extremamente prejudicado. Você combate bactérias simbióticas, bactérias boas. E nós temos elementos para isso. Os eosinófilos, junto com os neutrófilos e basófilos, são produzidos por dia 120 bilhões por dia de células. Quer dizer, nós temos muito elemento para poder... Então, aqui uma frase do Drauzio. Esse foi um trabalho do Drauzio que ele falou sobre a criança pobre pega infecção, filho rico sofre alergia. Aprendi o professor Lantranic. O professor Lantranic era da década de 60 e que criança não vinha. A maioria da população brasileira era do campo, então não tinha acesso a médico. E eram soltas e largadas. E tinham febre, a febre passava depois de 4 dias e nada se fazia. Era comum não fazer nada. E elas tinham uma saúde absurda. Não tinham doenças crônicas, não havia asma. Em oposição à criança da cidade. Ele falava da criança pobre e criança rica, né? Na verdade, é criança do campo e criança da cidade. E a questão da tensão, né? Por exemplo, essa criança vive solta, relaxadinha, que também ajuda a imunidade. Aqui, controle, tensão, crianças enclausuradas, às vezes as crianças perderam o mundo, perderam a rua, tudo com hora marcada. Eu, por exemplo, fiz aquela fotografia da criança brincando na água, porque eu acho que a mãe deve pensar em levar a criança brincar no esguicho ali no quintal mesmo, junto com ela. Porque às vezes pegar o carro, sair para ir para natação, são coisas mais difíceis, não dá para fazer no dia a dia. E isso aqui é uma coisa extremamente sensível, por isso que eu coloquei aquela imagem. Então, adiantando aqui a importância das imunoglobulinas maternas, né? Vocês vejam, uma criança, um bebê, ele é extremamente protegido pela mãe. Então, a gente tem um cuidado com o excesso de vacina em bebezinho, a gente reduz o excesso, porque escolhe vacinas as mais importantes, porque ela está extremamente protegida. E mais do que isso, o organismo da criança está inibido pela imunidade materna. A imunidade materna quase que impede a criança de produzir seus anticorpos. Aqui é uma coisa extremamente importante. Vocês lembram da importância da memória imune? A memória de longa duração, característica cardinal. O linfócito T citotóxico, que foi produzido quando a criança tinha 1 ano de idade, ou 2 anos, ou seja, ele foi produzindo esses linfócitos, e esse mesmo linfócito de longa duração agora encontrou uma célula com câncer. Está vendo aqui? Ó? Em A você vê o linfócito T citotóxico. Em B, esse linfócito ligado a uma célula. Em C, ele injetou grânulos citotóxicos e destruiu a célula. Ou seja, ele evitou um câncer. Aqui, falando sobre, porque é isso que é vigilância imune. Vigilância imune é basicamente o linfócito. Então, aqui você tem a fase da fase inicial, depois até você passar para quando o indivíduo aqui é o portador-são, né? E aqui já está doente. Ou seja, o linfócito T, sabendo que ele se afastou do local da célula cancerígena. E aqui a questão da tolerância imune, né? Eu estou passando um pouco mais rápido, porque são coisas bastante complexas, mas o excesso de estímulo, tá vendo o que diz aqui o professor Sabra, um grande professor do Rio de Janeiro, ele tem o livro de alergia alimentar. No primeiro ano de vida, devemos proteger o lactente de estímulos imunológicos, sendo sempre no sentido de reação alérgica, que é o tipo TH2, porque está inibida a infecção. E as vacinas são administradas no logo que seja praticável, pela imunidade do sistema imune, em torno de 6 meses. Esse autor é o Playfair. Então, se você exagera no estímulo, você tem ausência de resposta. O organismo passa a não responder pelo excesso de estímulo. Aqui é uma coisa interessante, que é, você pega um camundongo e põe célula desse camundongo numa outra espécie e pega outro para controle. Depois, quando adulto, você faz um transplante. Este é sem transplante. Este rejeitou. O que aconteceu com esse aqui? Ele foi treinado para não reagir. Ele foi injetado com linfócitos quando bebê e então o que ele fez? Ele fez uma reação de anticorpos contra. Então ele aprendeu a não reagir. Essa é a nossa preocupação. Esse autor foi um autor importante no Brasil, que é um dos livros mais importantes de imunologia no Brasil, é dele, é o Tubir. Ele fala sobre a tolerância, né? O neonato, desamparado por ausência das suas imunoglobulinas, se desenvolve amparado pelas maternas. Não é capaz de responder a estímulos imunológicos. A condição essencial para desenvolver tolerância é o sistema linfóide em formação. Ou seja, a criança do sistema linfóide em formação é necessário tomar um certo cuidado, senão ela vai desenvolver
paralisia imunológica. Nós estamos vendo isso. Crianças que vai fazer uma consulta com 7 anos, 8 anos e nunca teve febre, não tem amidalite. E aqui, para falar um pouco sobre linfócitos T-reguladores, eu estou passando um pouco rápido, que é muita coisa, é que agora o Prêmio Nobel de Medicina foi dado exatamente por causa disso aí, né? São 3 autores. O principal é um japonês, chama Sakaguchi. Ele já vinha estudando isso há muitos anos, os linfócitos T-reguladores, que são os que finalizam as reações. Por exemplo, uma infecção, como é que o organismo sabe a hora de parar? O organismo tem 5 mil leucócitos. Daí, na infecção, você vai ver lá 12, 15 mil leucócitos. Como é que volta para os 5 mil? Ele tem que ser fagocitado. E aí que entra o linfócito regulador para finalizar. Mais do que isso, esses linfócitos reguladores impedem reações autoimunes e até reações, né, do organismo contra si mesmo. Então, é importantíssima a presença dos linfócitos reguladores. Nunca se imaginou quanto era importante, até que esse autor, Sakaguchi, ganhou o prêmio Nobel por causa disso. E a questão da regulação imune, né? Isso é a coisa mais importante que existe, né, como a Fei fala, que é o organismo que faz as suas alterações. Ou seja, o estudo das qualidades próprias do organismo mostra que a doença é feita por ele mesmo, decorrendo da perturbação dos seus mecanismos reguladores, assim como a cura das doenças também é realizada por ele mesmo, pela própria reação desses mecanismos reguladores, a fim de restabelecer o equilíbrio alterado, tendo o médico a função de auxiliar esses mecanismos e não atrapalhá-los. Então você veja como ele dá valor, sempre a mesma história, modo do organismo reagir, as reações do organismo, que incluem sempre a inflamação e, na infância, principalmente na infância, a febre. Ou seja, o valor disso, né? Aqui a questão da portador-são, que hoje tem sido muito discutido. Antigamente, por exemplo, na época de Pasteur, se o indivíduo tinha o bacilo de Koch, ele tinha tuberculose. Hoje você sabe que o indivíduo pode ter muitos bacilos e não ter a doença. É uma coisa que não se sabia. Leffler, quando descobriu a difteria, ele teve sorte de encontrar crianças com difteria. Ele não sabia que crianças poderiam ter bacilo sem ter difteria, né? Então, isso vale para o câncer também, ó. Tumores são coisas comuns, cerca de 30% das mulheres têm carcinomas de mama restritos que causam câncer. Praticamente todas as pessoas têm carcinoma de tiroide na idade de 50, 70 anos. Autópsias mostram que 80% dos homens têm câncer de próstata e podem viver até os 100. Então, o câncer avança e se torna mortal num número reduzido de pessoas. É difícil, claro, você vai pegar o caso do câncer, você tem que ter essa noção, é importante para a gente saber intervir e, se possível, ter um cuidado especial dentro de, obviamente, de limites, né, Então, aqui a questão do portador-são e o sistema de mucosa, né? Muito frequentemente a gente sai desse estado aqui, principalmente com essa desvermifugação, mata essas bactérias simbióticas, e olha aqui, ó, as patogênicas entraram no lugar. Elas inibem estas, e estas inibem aquelas. Essa é a questão principal com relação ao excesso de antibióticos e de vermífugo. Então, nós vivemos uma simbiose, né, com as bactérias comensais, o microbioma constituído por bilhões de células, né? Nós temos, é uma loucura, 70 trilhões de células no organismo e 700 trilhões de bactérias. Quer dizer, nós precisamos saber lidar com elas, aprender. Uma criança precisa aprender a conviver, porque nunca vai estar ausente. Nós temos muito mais bactéria do que célula no corpo. Esse autor é um autor importante que fala sobre isso, né? Martin Blaser. Ele fala que os nossos filhos estão enfrentando níveis de disfunção imune nunca vistos, porque a industrialização, né, que está acontecendo, além dos antibióticos, os produtos químicos também, né? Aqui mostra uma hipersensibilidade, né? O indivíduo reagindo ao que não devia, ou seja, coisas que são da vida, pólen, ácaro, às vezes um corantezinho, qualquer coisa já cria problema em crianças alérgicas. Então, qual que é o fundamento da saúde? É a ignorância imunológica. Um organismo saudável é naturalmente mais disposto a ignorar do que reagir. Por exemplo, uma pessoa espirrou ao meu lado, eu ignoro aquele vírus. Ou entrei em contato com o pó, eu ignoro o pólen. Isso é saúde. E a ignorância vale, inclusive, para as células cancerígenas. O indivíduo ignora aquela célula e não faz, ele consegue o linfócito T e ela não proliferar. Então, o grande problema é, por exemplo, na doença autoimune, você tem célula, tem linfócitos que podem reagir à sinóvia, mas esses linfócitos são ignorantes. Então, eles não atacam a sinóvia. E o que pode quebrar a ignorância? Uma infecção ou vacina. Então, a história aí é um pouco mais complicada, eu não entrei nesse detalhe porque fica muito longo, né? Mas a quebra da ignorância imunológica é que leva a isso aqui, que é a autoimunidade. Por exemplo, você tem na autoimunidade, olha que interessante isso aqui, diabetes, prevalência alta em animais isentos de germes. Não há infecções. Então, nas doenças autoimunes, o que você tem? Você tem uma desregulação das funções, né? E, veja bem, sem a participação do agente infeccioso. A ausência de infecção, aquele que foi colocado no início.
Então é isso, passei um pouco rápido, mas eu queria deixar um tempo para a gente poder conversar, né? Muito bom, viu, Pedro? Mas eu tenho 2 especialidades, homeopatia e coloproctologia, né? Então, fazendo o ambulatório de coloproctologia, como a gente tinha uma fila muito grande para as colonoscopias, para não fazer nada, para não ficar sem fazer nada, eu pedia o sangue oculto nas fezes. E aí aqueles que davam positivo tinham uma chance, mas é maior indicação da colonoscopia profilática, né? De rastreamento, na verdade. E como eu pedi o sangue oculto, já que vai levar as fezes, e é chato levar as fezes, pode levar 3 amostras, quando é chato pegar o cocô, né? Aí eu falo, também pedi o protoparasitológico. Você sabe que passava meses, e não dava nada, o protoparasitológico tudo negativo. E ambulatório do SUS, assim, né? Então, além de tudo, essa desvermifugação, né, que você está falando, na verdade, você está atacando só as próprias bactérias, você não está atacando nada, porque geralmente não tem vermes, geralmente é igual, né? É raríssimo. Agora, lógico, tem aqueles casos muito contaminados, que tem as canidias e que tem, né? Interessante isso aí, hein? Né? Mas isso aí é interessante. Às vezes passava, porque você atende aí 15 pacientes por ambulatório. Por exemplo, põe 12, por 5 dias dá 60, né? Vezes 4, 240. Então, você vê que interessante. E está uma loucura essa desvermifugação. Milhares, você atendia. Está atacando o quê? Está atacando o microbioma saudável. Essa minha conta não é verdadeira, que eu não pedia isso para todos, né? Pedia para alguns. Mas né? É um dado bem interessante, né? Mas, assim, muitos anos. Muito interessante. Eu não fiz uma estatística, mas, se eu tratei se eu dar algum remédio vermífugo... Interessante. E me conta essa coisa do paciente, porque isso é interessante. Começar a melhorar da doença mental a partir das infecções. Tem visto isso? Ah, sim, aliás, eu dei uma aula no congresso em Campo Grande sobre isso. Posso até conversar mais detalhados com vocês, porque assim, existe um estudo interessantíssimo que foi publicado no Nature, mostrando que as citocinas inflamatórias, principalmente o interferon gama, ele induz uma reação imune eficaz e observou-se que interfere no comportamento. Eles fizeram um estudo com camundongos e nocautearam o interferon gama. E esses camundongos passaram a ter um comportamento como se fosse um autismo. Eles não se comunicavam, não tinham comunicação entre si. Depois eles retornaram, repopularam o interferon gama nos camundongos e eles começaram a brincar entre si. Então isso mostra que existe uma relação entre ausência de infecção e disfunções imunes. Mas é o que nós estamos vendo na prática. Existe uma relação absoluta entre casos mais sérios de doenças chamadas neurodivergências, neurológicas, e ausência de infecção. Isso a nossa prática mostra. Aliás, tem uma frase que um amigo meu, ele é estudioso de Freud, ele falou, Freud tinha uma frase que dizia, um esquizoide não adoece. Assim como quem tem lúpus não tem inflamação eficiente, ele não tem uma febre, ele não tem o processo, aquilo que a gente viu agora de começo, meio e fim, que termina em mucopus, ele não faz esse processo, por exemplo, na amígdala, um furúnculo, um processo mucopurulento, são secos. Alergia, por exemplo, o indivíduo alérgico, ele é seco. Aquela criança que vai para o socorro com falta de ar, você pergunta para a mãe, quanto que foi de uma vez teve uma secreção mucopurulenta? Ela nunca teve, nunca foi uma criança ranhenta, uma criança seca. Essa secura está ligada a esse processo imune e está ligada a essas citocinas pró-inflamatórias. Ela tem pobreza nessa citocina inflamatória, então ela tem pobreza de linfócito e tem pobreza da memória imune. Então, aquilo que a Maffei fala, ela não sai do padecimento interno, porque ela não tem uma afecção local. É incrível a atualidade de Hahnemann, porque é exatamente isso que ele fala. É maravilhoso mesmo. Ô Pedro, não sei se você está lembrado, mas naqueles cursos com a Escola Argentina, eu levei meu filho para ser atendido pelo Luiz Detines, que ele tinha um eczema atópico com 5 anos, um eczema que vinha desde os 6 meses, intenso. E Detines tem um livro sobre propedêutica, impressionante, sobre casos clínicos. Isso. Mas aí, depois que o doutor Detines deu um medicamento para ele, dose, eu até sei, silício, foi uma dose única. A minha esposa estava na praia e ele teve febre de 40 graus. Depois de 4 dias de febre, o corpo todo pipocou, ele teve um sarampão e sarou do eczema atópico gravíssimo de 5 anos de evolução. Você vê que coisa interessante, a gente vê tanto isso, né? Felizmente, a gente vê muito isso, né, Hamilton? Deslocou o órgão de choque de uma doença crônica para uma doença aguda eficiente, que deixa a memória imune e que produz células de defesa. Outra coisa que me chamou a atenção, nós convidamos o pessoal da White Homeopathy, da Índia, para vir aqui para Uberlândia, na Universidade Federal, em maio, no final de abril, começo de maio aqui. E eles se propuseram atender pacientes neurodivergentes. Fizeram 3
13 consultas além do simpósio deles, e eles chamaram muita atenção deles perguntarem, antes da criança começar com problema de alteração de fala, os sintomas do autismo, por exemplo, o que aconteceu antes do ponto de vista físico, principalmente. Então, ele era constipado, ou ele tinha diarreia, ou teve alguma doença, e aquilo ele considerava o biopatográfico. Além das características mentais que a gente pegava, ele pegava isso daí, que foi suprimido, e depois, geralmente, algo físico. Antes da doença, principalmente autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositor também, acontece, às vezes, algo importante, físico, uma diarreia. Sempre, porque é multifatorial, né? A gente sempre trabalha com essa totalidade. Eles consideravam assim, um sintoma de alta hierarquia. É muito, muito importante. Aqui a Juranda pediu para comentar alguma coisa sobre aquele caso de Auro. Nós temos tido muitos casos desse tipo, né? Às vezes é a ira que exacerba, às vezes é a ansiedade e às vezes é a tristeza. Nesse menino, por exemplo, era a tristeza, que são as 3 emoções negativas, né? E esse menino, ele depois do Auro, foi uma sequência de Auro, mas foi uma transformação tão interessante. Ele passou a se interessar pela escola, começou a fazer amizades. O que mudou foi a sensação, isso que é incrível, né? Hahnemann falava isso, o estado da sua mente e suas sensações. Aquela sensação de que ele não prestava, de que ele não servia para nada, que para ele nada ia dar certo, aquilo desapareceu. Eu acompanho esse menino agora faz mais de 8 anos. Ele está com 20 anos agora, está na faculdade. Uma belezinha, mudou a criança, foi uma transformação significativa. E felizmente, a gente vê isso com uma certa frequência. Aqui tem um comentário, né? Cássio, a febre, além do sistema imunológico, promove equilíbrio energético do sistema. Em vários casos, onde depois de um quadro de febre importante, sem interferência, regulou a saúde do paciente. Você vê duas coisas, né? Que é a reação do organismo e essa reação poder se completar, né? Essa reação poder completar e uma reação organizada, né? Essa que é incrível. O Pedro, fala da convulsão febril, que as mães morrem de medo. Então, isso é uma coisa interessante, porque, em primeiro lugar, é importante a gente considerar que ela é rara, né? Felizmente, ela é rara. Mas existe, eu não vou negar. Eu tive agora um caso há um mês, uma criança teve convulsão, e é interessante que essa criança teve convulsão, e a mãe, ela entendeu o recado, entendeu a filosofia, e essa criança teve febre depois de 15 dias, e ela não deu nada à criança. Olha, eu vou contar, tem gente que é corajosa, viu? E a criança está ótima, e não aconteceu mais nada, e é muito raro repetir. Em primeiro lugar, vamos considerar o seguinte, a febre, para dar convulsão, o mais comum é no abrupto, por exemplo, banho é louco para dar convulsão. Então, às vezes, a precipitação, a impaciência, pode provocar convulsão. O antitérmico pode dar convulsão por causa da reação abrupta. Então, quando está muito difícil, o máximo que a gente usa é um paninho morno com uma colher de álcool numa caneca para tirar com moderação, só um pouquinho, só abaixar um pouquinho. Mas, na verdade, não é difícil a febre da convulsão pela experiência. Eu faz mais de 45 anos que eu atendo crianças com febre. Eu conto nas duas mãos, numa mão só não dá, tem que ser duas. Mas não dá 10 casos de febre em 45 anos. É uma raridade. E a gente segura a febre, a gente aguenta isso aí, é difícil. Outra questão é isso, né? A gente trabalha com uma dificuldade. Às vezes o processo não resolve em 3, 4 dias. Você tem que dar cobertura para a mãe, tem que dar assistência, mas o resultado é extremamente positivo. E muitas vezes a pessoa aguenta porque já está cansada de tanta repetição de quadros que não se resolvem. Mas, por exemplo, existe uma questão do abrupto que é importantíssima. Se você não faz essa intervenção abrupta, é difícil ter convulsão. E não está ligado ao grau de temperatura. Isso não sou só eu que disse. Até em neurologia, eu vi isso em tratado de neurologia. A convulsão pode dar com 37,8 e pode não dar com 40 graus. Não existe uma relação direta entre o grau de temperatura e a convulsão. Mas a questão importante é o abrupto. Abrupto não dá. Se for para dar algum antitérmico, eu falei, então dá 3 gotinhas de dipirona. Mais que 3, não. 2, 3. E você acredita que ameniza um pouco? Mas eu sou bem duro nessa parte, sabe? Mas, enfim, às vezes a gente não tem que ceder um pouco, porque não é fácil, né, aguentar isso aí. Mas o resultado é muito positivo. E é raro dar se você não intervir de forma abrupta. Você está falando isso, eu lembrei da minha filha, Carolina, já mais velha, ela quis tomar um vermífugo, né? E a gente nunca tinha dado, ela pôs o comprimido, mas ela nunca tinha tomado um comprimido na vida. Tomou 2 copos d'água e o comprimido continuou na língua, que ela não sabia engolir o comprimido, jogou fora, desistiu. Continua eu achei tão gostado. E a Ana Valéria não toma remédio nenhum, minha esposa, né? Aí o dia tá com dor de cabeça, não quer tomar o não. Ela vai lá e toma 2 gotas de paracetamol. Isso é muito. E sabe que melhora? Não sei se é placebo. As crianças, na verdade, são muito medicadas, né? Existe uma ideia de que a criança toma 1 gota por quilo de peso. Então, um adulto de 90 quilos tomaria 90 gotas. Isso não existe. Daí se fala, a reação da criança é mais difícil, precisa aumentar o número
conta-gotas. Mas a gente faz uma experiência com uma doses infinitamente menores, ou não usa, ou se usa uma dose ínfima e vê resultado. Sempre considerando o respeito às reações do organismo. Perfeito. Porque, como o Fê falou, repetindo, né? Cada coisinha, uma anticoisinha. Então, o indivíduo está com uma determinada anemia, às vezes, claro, não estou falando de caso grave, mas às vezes é uma coisa leve, daí já vai usar ferro, vai usar vitaminas, ou então a vitamina B está próximo do limite mínimo, ele vai usar na farmácia. Eu sempre, desde que eu me formei, eu sempre falei, vitamina tem na feira. E existe uma mentalidade intervencionista de consumismo, né? Que hoje parece que está explodindo com essa história de suplementos. Então, está uma febre, né, de consumo, não só de farmácia, com suplementos, e está ligado à nossa mentalidade consumista. E parece que a gente tem desejo daquilo, né? Então, fica difícil para nós que somos econômicos e pão duros com remédio. É uma dificuldade de ficar todo dia lutando contra isso. Vitamina D, então, está uma febre, né? E já houve casos sérios, tive casos sérios de pessoas com hipervitaminose D, com insuficiência renal, alterações graves na creatinina pelo uso de vitamina D. Então, a vitamina D é calcificante. E a gente, com a idade, vai calcificando. Todos nós calcificamos. Então, não é nada conveniente induzir calcificação. E isso é uma coisa, parece que está tão normal, vamos tomar vitamina D, sabe? Para nós, isso é bem complicadinho, viu? A gente parece que está contra tudo, mas nós temos um questionamento, né? Não é uma coisa donada. Sempre respeitando a capacidade do organismo. Então, o maior valor para a saúde é aquilo que a gente aprendeu com Hahnemann e com Maffei, né? Parece, né, Pedro, que há uma supervalorização do fator externo e o organismo não serve para nada, ele é extremamente passivo e quase que inútil. Sempre precisa de algo. Você vê o Maffei, quantos anos isso aí? Eu fui aluno dele em 74, faz 51 anos, ele falava, cada coisinha, uma anticoisinha. Ele era muito bravo, né? Ele sempre dava uma explosãozinha. Vocês viram o jeito enérgico dele aí, né? Muito bom, são pessoas especiais. Então, excelente, doutor Pedro. Tem muita gente parabenizando aqui você. Né? Você tem um público muito fiel. Né? Acredito que alguns são pacientes aqui, outros alunos, mas muitas pessoas te parabenizando aqui pela sua aula. Deixa eu ver aqui, né? O Cássio, né, ele diz, né, Pedro, o Diniz fala que a convulsão febril ocorre em quem tem predisposição epilética, que pode ser desencadeada também por um susto, né? Então, é verdade. Não lembrei de falar disso. É importante o Cássio falar isso aí, porque o fator constitucional, volta àquilo que a gente comentou no início, né? O fator constitucional, ele é importantíssimo e ele não é considerado. Então, às vezes, você pode precisar ter um cuidadozinho maior quando há um caso na família, né? Mas mesmo assim, é raríssimo a convulsão. Mas essa questão da predisposição é extremamente importante. É um dos fundamentos da homeopatia, né? A predisposição e o fator constitucional, né? Que já vem desde Hipócrates, como a gente viu naquele... E a gente chegando à totalidade, né, Pedro? A convulsão é um fator importante para chegar no remédio constitucional do indivíduo, quer dizer, a criança que tem convulsão na febre, porque ela não só sara da predisposição de ter convulsão, mas vai melhorar em outros aspectos. A gente considera isso como um sintoma importante para escolher o remédio dele. Mas bem que seria bom, melhor encontrar o remédio sem isso, não? Porque difícil, viu? Nossa, como é difícil. É muito difícil. Muito bem, estamos caminhando para o nosso final. De imunologia. Tá certo. Alguma coisa, Gilberto? Não, o Rogério que é o nosso guardião, viu, Pedro? Ele que abre e fecha as cortinas. Assim, né? Eu quero muito aproveitar o Dr. Pedro um pouquinho mais, mas eu acho que o mais importante hoje aqui dessa live que nós estamos fazendo é passar para todo mundo aí, né? Médicos ou não, a importância de se observar com mais atenção esses estados febris, né? O Dr. Pedro passou aí pelas fases aí da evolução dos processos infecciosos. E eu, né, com 2 filhos pequenos, hoje eles têm 7 e 5 anos, né, pude observar aí com atenção, vamos falar assim, né, um curso intensivo nesses últimos anos, observando, né, o quanto a saúde deles melhora após um evento febril não medicado com substâncias químicas, né, os bironas e os paracetamóis, e medicado com homeopatia, né. Meu filho mesmo, essa semana, de domingo para segunda, ele teve um provável quadro de sinovite transitória do quadril. Acredito que você já deve ter pegado alguma, né, o Pedro Berto. E ele evoluiu muito bem com Briónia, mas assim, foi uma evolução digna de livro. Né? Foi medicado na segunda-feira com Briónia e na terça-feira, menos de 24 horas, já estava correndo com a irmã pela casa. Né? E nesse processo, na segunda-feira à noite, ele teve um pico febril.
né? Chegou ali a 37,5, 37,4, né? Enfim, né? Como o organismo consegue reagir, né? De maneira satisfatória. Eu brinco muito com a minha esposa, né? Não faz nada, não atrapalha, né? Deixa que o organismo vai... O organismo sabe o que fazer, né? Eu acho que não só nós médicos, mas as pessoas, de uma certa maneira, né? Têm perdido esse entendimento de que o organismo sabe o que fazer e busca alguma questão externa, né? Devido à ansiedade. E não só com febre, né? A febre talvez seja o sintoma mais... Mas o negócio é sinovite. Se você combate a inflamação, a reparação fica prejudicada. Prejudicada. Só ocorre com a inflamação. Né? Então, e é comum você dar inflamatório quando tem uma lesão. E está errado, porque é a inflamação que repara o tecido. Justamente, né? Foi o que você mostrou para nós. A colocação que você fez é importantíssima. Né? E assim, eu sei que deve ser muito difícil, né? Você ver um filho ali, porque ele estava com muita dor, né? Muita dor, não aguentava pôr o pé no chão, mas enfim, né? E eu não tenho a menor dúvida que tivesse sido medicado com algum antitérmico lá, ou analgésico, no caso, né? A evolução não teria sido tão satisfatória como foi, né? Então, assim, só a gente vendo isso na prática, quando a gente vê isso na prática, a gente consegue compreender melhor os conceitos, né? Então, assim, imunologia é aquilo que o Hahnemann disse, né? A força mantenedora, né? Eu não sei se eu acho que o Jenner e o Hahnemann eles foram contemporâneos, mas provavelmente não se conheceram, né? Você tem... Parece a mesma fala, né? Parece a mesma fala, né? Então, assim, é impressionante, né? Quanto essas almas aí iluminadas contribuíram para a evolução, mas parece que boa parte da classe médica não quer entender, né? Assim, ou não faz questão de entender. É a questão dos fragmentos. O Hahnemann tem esse grande mérito, né? De considerar o todo e as partes em conexão, e a gente hoje vive a medicina dos fragmentos, né? Trata o pé, trata a bexiga, trata o nariz, trata o estômago, e esquece que existe uma tensão básica, sistêmica, né? Que é muito importante, né? E assim, não é muito difícil de entender, a gente só tem que se esforçar, né? É só se esforçar para compreender, mas enfim, né? O pessoal continua agradecendo aqui. A Cláudia fala que ao ser paciente do Dr. Pedro Luiz Ozzi é muito gratificante, certamente. A Verônica, acredito que esses conhecimentos deveriam ser divulgados para o público em geral, porque no processo de formiguinha no consultório é muito cansativo. Mas, Verônica, isso é feito, né? Só que, infelizmente, a grande mídia e as escolas médicas parece que também não se esforçam para isso. Então, mas, enfim, isso é feito, né? E o tratamento homeopático possibilita o aprendizado de imunocompetência do organismo, sim. Né? A homeopatia estimula, né, essa imunocompetência. Olha, Pedro, nós já estamos aí com quase 1h10, né? Eu novamente reforço aqui a minha gratidão, e eu acredito que é do Gilberto e do Hamilton, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, pela segunda vez. Eu que agradeço, eu acho muito interessante esse grupo de vocês, o Homeo Arte, dá uma utilidade bárbara para a homeopatia. Obrigado, mas enfim. Eu que agradeço. Mas a honra é toda nossa. O ano que vem está acabando esse ano, mas certamente em 2026 estaremos novamente com você em algum momento, né? Eu estava até revisando, acho que você falou conosco o ano passado, foi em dezembro, né? Agora em novembro, a gente vai se aproximando. O ano que vem vai ser em outubro, até antes. A gente não chega a dar um ano sem a sua presença aqui, né? E assim, né? Certamente a imunologia está evoluindo muito, né? Só essa mudança pequena, mas da Sociedade Brasileira de Pediatria, certamente já vai abrir os olhos de muitos colegas, de muitos clientes, pacientes, né, para enxergar a febre com outros olhos, né? A febre é uma reação do sistema imunológico extremamente benéfica, né? Então, se a gente for dormir hoje, né, a gente que eu falo assim, as pessoas que ainda não compreendem isso, né? A febre é extremamente benéfica, o funcionamento do sistema imunológico, porque ela potencializa aí muito dos linfócitos, macrófagos e por aí vai. Gilberto, um abraço. Hamilton, um abraço. Rogério. Um abraço para você. Um abraço, Pedro. Muito bom. Obrigadão. Muita gratidão pela presença, viu?